Qual o melhor motor para se preparar? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. Então, bora para esse vídeo. É o seguinte, quando a gente fala de preparação, o que é a preparação? Preparação é modificar aquilo que é original, certo? Tudo que eu almejo aumentar a performance, eu estou fazendo uma preparação. Seja ela na carburação, certo? Vou preparar o carburador, já estou fazendo um tipo de preparação. Vou colocar um comando de válvula, é outro tipo de preparação. Vou preparar um cabeçote, outro tipo. Vou aumentar a cilindrada do meu motor, seja colocando pino cursado ou aumentando o diâmetro do meu pistão, eu estou fazendo uma preparação no meu motor. Por quê? Porque eu estou modificando aquilo que é original. E toda vez que eu modifico o que é original, eu estou fazendo uma preparação. É claro que quando a gente fala de modificações, alterações, escapamento, já seria algo que estaria visando ali o ganho de performance, a gente está falando de preparação de motores. Só que as alterações, elas não te garantem o resultado do seu motor. Então, quando a gente fala de preparação, existem N fatores que vão trazer resultado para você. Modificações que vão trazer o maior ganho de performance para o seu motor. Seja ela uma preparação mais básica ou seja ela uma preparação mais avançada. Aí quando a gente fala assim, qual o melhor motor para se preparar? Existem vários motores no mercado. Os mais conhecidos são Hondas, certo? Depois vem Yamaha, depois tem Suzuki, depois tem outras motos, né? Kawasaki, KTM, Husqvarna. Tem várias motos, ou seja, várias marcas, várias montadoras que fabricam motos. Quando a gente fala assim, Otávio, qual o melhor motor para preparar? Depende daquilo que você está visando, certo? Por que depende daquilo que eu estou visando? Porque quando eu falo assim, o melhor motor para se preparar é o motor da CG 150, é os motores Honda. Isso pode não ser verdade, porque existem outros motores no mercado. Só que o que vai depender muito na preparação é a quantidade de peças que a gente tem para um determinado motor. Hoje, na 150, esse tipo de motor aqui, para fazer uma preparação nele, é muito simples de se fazer. Por quê? Porque hoje no mercado você já encontra uma gama de peças para esse motor. Seja pistões maiores da mesma medida, seja biela maior, seja pino cursado, seja cilindros Big Block, seja um cabeçote já com uma medida muito maior do que a original, ou seja, um cabeçote já preparado, um cabeçote Big Block ali também, basicamente para encaixar no próprio bloco maior que você coloca, certo? Então a gente tem isso visando assim o lado dos motores Honda, né? Não só o da 150, tá? Mas tem outros motores também. Mas quando a gente olha para esse motor, a gente tem uma disponibilidade de peças maiores no mercado. Então quando a gente tem uma disponibilidade de peças maiores no mercado, isso torna a vida do preparador, a vida da pessoa que quer preparar o motor mais fácil, certo? Então quando eu falo assim, o motor da CG 150 é o melhor para se preparar? Talvez não. Ele é o que a gente vai encontrar mais disponibilidade de peças no mercado, certo? Agora, eu posso preparar uma Yamaha, uma Suzuki, uma Kawasaki, até mesmo uma importada. Só que eu tenho peças para esse motor. Às vezes você não vai encontrar. Eu vou colocar um pino cursado, eu quero encontrar um pino cursado para minha Suzuki. Você vai colocar lá e às vezes você não vai achar o pino cursado. Aí o que acontece? Aí te vem, ou você vai adaptar, ou você não vai fazer nada, ou seja, você não vai colocar o pino cursado. Porque para fabricar um pino cursado não é fácil. Existem equipamentos para fazer que são equipamentos extremamente caros e que demandam, se fosse para fabricar uma peça só, o custo seria muito elevado. Então é muito melhor você comprar essa peça pronta já. Certo? Então, quando a gente fala de preparação, depende da disponibilidade de peças que você tem no mercado. Por isso que você vê muito mais motores Honda preparados do que motores Yamaha preparados, do que motores Suzuki preparados. Por quê? Porque a disponibilidade de peças que você tem no mercado para um determinado motor é maior. Então, a questão de qual motor melhor para preparar, tem vários motores, um exemplo, eu já peguei cabeçotes aqui de Suzuki,
certo? De Sandal, que tem válvulas 33, 28, são um cabeçote já dimensionado ali para um pistão 66, ou seja, é um cabeçote que, se a gente for comparar com o cabeçote da 150, é um cabeçote muito superior ao cabeçote da 150. Então a gente tem cabeçotes muito melhores, tá? Isso direto de fábrica, originais do que o da 150. Agora, é melhor para se preparar? Aí entra essa parte de disponibilidade de peça, você não consegue achar tanto, tá? Só que vem uma grande dica que se você entender essa dica, você vai conseguir preparar qualquer motor, certo? Porque qualquer motor é preparado. Agora, o melhor motor vai depender muito de testes. Hoje, o que você mais vê vai ser 150. Então, mas se a gente for colocar uma moto e outra com a mesma cilindrada, mesma configuração, talvez um motor de outra marca, ele tende a ser melhor do que o motor da Honda, certo? No critério de performance, de ganho de desempenho ali na preparação, beleza? E isso também, velocidade final e vários outros fatores, beleza? Mas o que bate muito é a disponibilidade de peças. Quando eu tenho falta de disponibilidade de peças, a gente já começa a ter que estudar um pouco mais. Como assim estudar um pouco mais? Entender as medidas que você tem no motor. Quando você entende as medidas que você tem no motor, você consegue fazer qualquer tipo de preparação em qualquer motor. Como assim, Otávio? Não estou entendendo. Medidas que eu falo é o seguinte: eu tenho aqui medida de pino, comprimento de pino. Eu tenho medida de pino superior, comprimento do pino superior, tá? Entre diâmetro e comprimento. Então, eu tenho essas medidas, eu tenho medida da biela, eu tenho medida do pistão. Quando eu entendo isso, se eu tiver uma tabela que me dê, certo? A gente tem aqui, a gente disponibiliza essa tabela dentro do nosso curso de preparação. Então, quando eu tenho uma tabela onde eu tenho uma gama de diferenças entre pinos, pistões, bielas, o que vai acontecer? E até mesmo diâmetro de válvulas, tá? Para cabeçote, diâmetro de válvulas para cabeçote, a gente consegue fazer adaptações. Então, eu posso pegar aqui um motor da Suzuki e analisar ele. Eu desmonto o motor e o que eu simulo? Eu já vou no manual de serviço, que vai facilitar o meu serviço, tá? Porque, para mim, se o manual de serviço ele não me dá um dado, aí eu vou ter que abrir e analisar esse dado fazendo as medições. Agora, na maioria dos manuais de serviço, ele já vai te dar muitos dados importantes ali, e com esses dados importantes você já consegue até mesmo fazer uma preparação ali, fazendo através dos cálculos ali, já só desmontar o motor e fazer. Por quê? Porque vai te dar as medidas e através das medidas você consegue fazer adaptações. Como assim adaptação? Vou pegar uma Suzuki. Será que eu quero colocar um pino cursado na Suzuki? Será que o comprimento e o diâmetro são iguais de outra moto? Às vezes, você vai pegar, teve uma Suzuki, foi a Intruder que eu peguei para fazer aqui. O rapaz fez uma adaptação no cabeçote, válvula com o cabeçote da Sandal, da STX 200. Ele está usando um kit cilindro 70 mm. Aí o que é feito? Depois eu falo do kit cilindro também. E o pistão é um 70. Só que esse pistão você fala assim, mas que pistão 70 é esse? Aí você já entra no manual de serviço. Qual o pino do pistão da Intruder? Você vai no manual de serviço da Intruder 125, manual original, você vai ver lá que o pino é 14, certo? Então, se eu tenho pino 14, beleza, eu já tenho um norte. Como assim um norte? O pino é 14. Então, o pino da CG 150 também é 14. Opa, beleza. Então, eu sei que eu posso adaptar um pistão, colocar um pistão da 150. A única diferença ou observação que eu tenho é o seguinte: vamos supor que esses dois pistões aqui, eles são pino 14, o daqui é pino 15, mas vamos supor que os dois são pino 14. O que pode acontecer é o seguinte: esse pistão não é maior que esse, no tamanho dele, e isso pode dar diferença, então você tem que ficar atento nesses fatores também. O pino não é igual. Se eu colocar na biela, vai dar certo. Só que na movimentação embaixo pode pegar aqui a saia e em cima, se for maior, pode pegar no cabeçote. Então você teria que fazer modificações nesse pistão aqui para adaptar ele lá, certo? Então, mas se você entender isso, né, já é meio caminho andado. Por quê? Porque aí eu já consigo identificar, é pino 14, vamos sabucar aqui, vamos colocar um pistão pino 14 lá e vamos adaptar, certo? Na biela original. Aí, eu quero um pino cursado. Qual que é a medida do pino embaixo? O diâmetro dele. O diâmetro é 30. Nossa, show de bola. O da CRF também é 30. Beleza? Já é um indicativo. Qual o comprimento do pino? O comprimento do pino tem 50 milímetros, ou menos do que isso, tem 40 milímetros. Beleza.
Qual o comprimento do pino da CRF? Um exemplo, tá, pessoal? O exemplo da CRF aqui, o pino lá, eu nem lembro o pino que eu coloquei. Se não me engano, o pino... Não lembro a moto, se eu lembrar até o final eu falo, beleza? Mas é o seguinte, ó. Se eu não me engano é da 150. Mas eu tô dando exemplo aqui da CRF. O que que acontece? O pino, vamos supor que o pino da CRF fosse 45 e o da Intruder fosse 40, né, que foi o que eu mencionei. Então a gente tem um comprimento da CRF maior, ou seja, ele é 5 milímetros maior do que o pino da Intruder 125. Aí o que eu faria nesse caso? Como o diâmetro é o mesmo, se eu tenho 5 milímetros a mais, eu vou cortar o pino, mandar no torno, cortar ele assim, ó, para deixar os dois no mesmo tamanho e vou colocar. O diâmetro eu não vou alterar ele, certo? O diâmetro eu vou colocar lá. Teria como também eu fazer, ou seja, reduzir diâmetro de pino. Eu pego um pino, levo no torno e reduzo o diâmetro dele. Só que eu preciso fazer têmpera de novo no pino, certo? Por quê? Porque quando eu retiro o material, se eu for reduzir tamanho do pino, diâmetro, né? Aí existe um tratamento que é feito no pino, então você perde o tratamento e o pino, se você fizer esse trabalho, ele vai ficar frágil e simples de quebrar lá. Então o que eu preciso fazer? Se você for fazer isso, adaptar pino retirando ele em cima, aí você precisa fazer um tratamento do pino de dureza nesse pino, para aumentando a dureza dele, ele ter uma resistência maior. E no comprimento não, no comprimento se você cortou, beleza, você só deixou no tamanho dele, só que o centro, o diâmetro, o diâmetro dele aqui, onde vai pegar, onde ele vai encaixar dentro das bolachas do virabrequim, vai manter a mesma dureza, certo? Ele vai ter a mesma dureza e ele não vai ter o risco de quebras ali. Você só diminuiu o comprimento dele, porque ele com um comprimento maior, na hora que você fecha, talvez os rolamentos ali não vão fechar e não vai dar certo. Então você precisaria cortar ele, certo? Então esse tipo de modificação você também pode fazer, certo? Só que quando você entende que você analisar pinos, certo? Analisar o tamanho de pino, comprimento de pino, tamanho de biela também, tá? Porque o tamanho da biela, se é 30, beleza. Se o pino da biela é 30, isso é uma simulação do pino aqui, tá, pessoal? Eu só estou mostrando para você como que você faz para identificar uma determinada adaptação, beleza? Para preparar o motor. Então, se os dois pinos são 30, a biela da CRF também daria certo, porque o pino dela é 30. Aí você vai ter que ver a largura dela, certo? Às vezes uma biela é mais fina, a outra é mais larga. Aí eu tenho material, eu consigo retirar da CRF para encaixar ela lá, para deixar ela no tamanho da original, na lateral dela aqui, da original, para montar no motor. Então você teria que analisar se você tem esse tipo de material para retirar nela. Aí levaria no torno e retiraria, certo? Não aconselho a abrir o olho da biela. Um exemplo, na parte inferior dela, abrir ali, ó. Pegar aqui embaixo dela aqui, ó, da biela e abrir isso aqui. Não aconselho a fazer isso aí. Já compra a biela, se o pino é igual, o diâmetro é igual, beleza. E até a gaiolinha você vai usar a original aqui, certo? Agora eu estou falando aqui na lateral, às vezes você consegue tirar um pouco aqui, certo? Você tem material, eu preciso tirar, vamos supor que deu 6 milímetros de diferença de largura na biela. Eu tiro 3 de um lado, 3 do outro, certo? Então eu reduzo um pouco assim as laterais da biela para fazer a adaptação. Isso quando eu falo de adaptação, beleza? Aí, beleza, eu consigo pôr o pino 30, consigo pôr a biela da CRF, então a biela da CRF em cima é um pino 15. Então eu consigo colocar até o pistão que da CRF, um pistão da Estrada, um pistão da 99, que é pino 15 também. Aí, mas o cilindro não vai dar certo. O que eu vou fazer então nesse caso? Eu vou mandar encamisar, eu vou olhar um copo, eu vou colocar um copo aqui de cilindro. Só que aí você tem que ficar atento se o cilindro da moto que você está pegando, se tem material. Porque às vezes você vai encamisar aqui numa camisa muito maior, se você quiser colocar um pistão maior, ela pode vir a furar as aletas, certo? E se furar vai dar vazamento. Então você tem que ficar atento nisso aqui também, se tem material. Se você nunca pegou um motor desse, nunca fez esse tipo de trabalho, a melhor coisa a se fazer seria pegar um cilindro velho, sem ser o seu, e ir abrindo até o máximo que der e ver o diâmetro que suporta, certo? Analisando o diâmetro que suporta, você sabe até onde fura e até onde você pode chegar. Aí você faria as anotações, certo? Então quando a gente olha isso, e isso vale também para válvulas, vou adaptar válvulas. Qual válvula tem a haste 5 milímetros?
Você tem tabelas que vão te dar isso aí, com as válvulas com as hastes de 5 milímetros e diâmetro de válvulas. Então eu consigo colocar talvez uma válvula 33, uma 28, aí eu vou ter que fazer modificações no cabeçote para adaptar sede maiores e ver também se você consegue colocar válvulas maiores sem ter que deslocar a guia. Então isso aí você teria que pegar talvez um cabeçote velho e cortar, certo? Mas quando eu te menciono todos esses detalhes que eu estou falando aqui de pinos, de adaptações, por que eu estou falando isso aqui? Porque o melhor motor para se preparar é aquele que você tem em mãos. Então, exemplo, o motor Yamaha é melhor, o Honda é melhor, o Suzuki é melhor, o Kawasaki é melhor. Cara, todos os motores são preparados, por isso que existem competições. Existem Fórmula 1, motocross, velocross, existem vários tipos de competições. E várias marcas estão introduzidas nessas competições. Então, o que acontece? Cada motor ele pode ser preparado, certo? Só que aí a gente entra em adaptações. É claro, se a gente olhar para o lado de uma montadora, ela pode criar as peças dela, né? Ela não precisa adaptar. Um exemplo, se eu fosse uma montadora de moto, eu criaria minhas peças. Eu iria desenvolver nos softwares, né? Através do desenvolvimento, iria para a fabricação, onde iria fabricar o que eu preciso já. Aí eu preciso de uma biela de tanto de comprimento e tal. Aí já viria prontinho só para me chegar e montar no motor, ou seja, todo o desenvolvimento do motor. Mas quando a gente fala de pessoas comuns, né? A preparação em si de motos de clientes, a gente está falando de adaptação, certo? Porque às vezes você não vai achar um pino, às vezes você não vai achar um pistão maior original, às vezes você não acha. Então o que você tem que fazer? Colocar pistão de outra moto. A maior sacada é essa, você vai adaptar peças de outra moto dentro do seu motor. Como se fosse para 150, eles não colocam muito, é muito comum se colocar o virabrequim da 160. É um modelo de moto, é Honda também, mas é um modelo de moto diferente, certo? Tem uma cilindrada maior. Então eles vêm e adaptam aqui o virabrequim da 160. Então as adaptações na preparação são bem comuns. O que você tem que ficar atento para evitar quebras são os limites e folgas que você tem. Se você analisar as adaptações, medições, for adaptar, fica muito atento aos limites e folgas de segurança que você tem. Se você analisar os limites e folgas de segurança que você tem dentro do motor, a chance de quebrar vai ser mínima, beleza? É claro, pode vir a quebrar? Pode, são N fatores que pode quebrar. A resistência da peça, a qualidade do material, a taxa de compressão, o acerto que você usa, são N fatores que podem trazer a quebra para o motor. Mas se você analisar tudo isso no motor, você tem a chance de ter um motor mais durável, certo? E fazer uma preparação do seu motor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. E aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta aqui embaixo para mim qual o motor você acha o melhor para se preparar. Comenta aí. E qual motor você já preparou? E quais foram as dificuldades que você enfrentou em preparar esse motor? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.